Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Ponta do Toque-Toque, que é uma região próxima a Paraty. É uma região lindíssima, estou aqui passando o carnaval, dando uma relaxada, dando uma descansada, em frente dessa paisagem lindíssima, uma paisagem realmente maravilhosa. E é esse o objetivo desse vídeo. Por que essa paisagem é linda? Porque existe um consenso em achar que essa paisagem é muito bonita. Vamos tentar desvendar esse mistério, né, que é a beleza. Por que determinadas coisas são bonitas e outras não são? E como nós somos profissionais da beleza, a gente vende beleza para os nossos clientes, para os nossos consumidores, então nós temos que ter uma noção clara daquilo que vai ter essa percepção de beleza ou não. Vamos então analisar essa paisagem comigo? Aqui eu estou entrando pelos fundos da casa, vou descer alguns degraus, entrar então na sala. É uma casa muito bonita, com estrutura de madeira, móveis bem rústicos, mais de design. E aí eu olho e tenho a primeira impressão. E essa primeira impressão, unida com a surpresa, me dá aquele uau! E é esse uau que a gente busca nos nossos projetos. A primeira coisa que a gente se encanta nessa paisagem é que ela está emoldurada. Tanto aqui do lado esquerdo, que nós temos uma árvore que faz essa moldura, como aqui do lado direito, que nós temos essa palmeira também enquadrando. Notem que essa parte inferior também tem uma copa de vegetação. Nós temos também aqui em cima alguns ramos dessa árvore, então é uma paisagem nobre, é uma paisagem que tem uma moldura trabalhada, né, como se fosse um quadro de um museu muito bem cuidado. Ao longe nós temos essa serra, que na verdade é feita por uma sucessão de camadas de serra, né, que vão tornando desde o verde mais intenso aqui do início, desse primeiro plano, até a camada mais azulada, a outra camada um pouco mais violeta lá no final, até que o contorno dessa serra vá se fundindo às nuvens do céu. Eu tinha um professor de pintura que dizia o seguinte: quando você quer deixar uma coisa muito ao fundo, você coloca uma pitada de violeta, porque essa violeta vai se fundir ao azul do céu e, no caso também, vai se remeter ao azul dessa água. Nós temos também um horizonte muito bem marcado, que é essa linha do encontro do mar com a serra. Não é uma linha totalmente horizontal, mas nós temos determinadas linhas mais claras aqui que fazem algumas ondulações que são bastante precisas, são bastante horizontais. E é interessante que numa paisagem feita de linhas bastante orgânicas, é interessante sim que a gente possa ter essas linhas mais geométricas. Vocês notem então o mar, que ocupa aqui grande parte desse campo da paisagem, e aqui ao meu lado direito inferior a gente já tem a prainha, que é essa cor gostosa de um bege mais escuro, se tornando mais claro e se fundindo então com o azul. Nesse mar nós temos várias embarcações que nos criam então essa sensação de flutuação, o que é muito gostoso. A água na paisagem é sempre muito bem-vinda, porque nós somos feitos de água, então a gente se identifica claramente com esse elemento, ela nos atrai. A vontade é sair daqui de onde eu estou, ir lá para aquela prainha e realmente entrar dentro dessa água. Saindo do elemento formal do quadro, a gente também tem coisas muito interessantes, com uma profundidade de campo bastante acentuada. No primeiro plano a gente tem a vegetação, tanto de um lado quanto de outro. Depois nós temos a praia, depois a água que se estende até as montanhas, que vão indo praticamente até o infinito e se funde com o céu. Então nós temos uma paisagem fortemente tridimensional. Mas uma das coisas interessantes de se analisar a paisagem é a gente fazer com que essa tridimensionalidade fique bidimensional. E como a gente faz isso? Para mostrar esse truque para vocês, eu vou recorrer ao meu professor de pintura,
que nos ensinava a copiar uma paisagem. E para isso você precisava bidimensionalizá-la. Primeiro, a gente vai pegar um papel cartão, como esse vermelho que eu estou mostrando para vocês, colocarmos uma série de linhas, no caso são fios, para que eu tenha esse reticulado que vocês estão enxergando aqui. Inclusive a dimensão dessa janela vai ser igual à da minha tela e a quantidade de quadradinhos vai ser o mesmo. E depois eu começo a analisar quadradinho por quadradinho, começando a ver o que eu tenho em cada quadradinho, a proporção que eu tenho no caso de céu, de serra, eu vou reproduzindo na minha tela. A hora que eu faço isso, eu praticamente chapo a paisagem e eu consigo vê-la de uma forma bidimensional bastante interessante. Isso é um truque que eu uso muito nos meus projetos, principalmente para analisar quais trechos da paisagem são interessantes e que eu devo deixá-los à mostra, que eu devo realmente enaltecê-los, e aqueles outros mais feios da paisagem que eu devo esconder, principalmente com vegetação ou mesmo outros objetos. O meu primeiro vídeo, que tem o link aqui em cima, trata exatamente disso. A primeira regra de ouro, que é analisar uma paisagem e você esconder o que é feio e mostrar o que é bonito. Se for possível e você conseguir fazer isso, você vai ter uma paisagem sempre muito bonita. E realmente as pessoas querem isso, querem essa beleza. O terceiro elemento que nós vamos analisar são as cores. Vocês vejam que essa paisagem é feita praticamente de azuis, né, mas muitos tons de azuis, tanto na água quanto no céu e alguns trechos das montanhas, e também de muito verde. O verde que moldura toda a nossa paisagem, e o verde é feito do azul com amarelo. Então nós podemos dizer que dentro do verde também mora uma alma de azul. Então, de uma certa forma, essa paisagem ela é bastante tranquila, ela é bastante calma, porque ela é feita praticamente de duas cores primárias. Claro que nós temos essa praia que é feita de marrom claro, mas o marrom também é feito do quê? É feito do azul, do amarelo e do vermelho. No caso aqui, nós temos bastante branco para dar esse tom de marrom claro. E o que contrasta nessa paisagem são os elementos feitos pelo homem, que são essas pranchas de stand-ups, esse caiaque amarelo, o outro barco avermelhado. Então, nós temos a natureza, que é muito tranquila, muito acolhedora, muito gostosa, onde os elementos processados pelo ser humano aparecem de uma forma especial. Quando eu coloquei essa câmera aqui, eu tive o cuidado de fazer com que a folha dessa palmeira aqui escondesse a única coisa feia dessa paisagem, que são antenas que estão lá atrás. Se eu desviar um pouquinho a câmera e focalizar, vocês vão ver então essas torres, que também são processadas, mas estão ali interferindo na paisagem. E por que eu acho essas torres feias? Porque elas estão brigando de uma certa forma com a paisagem, elas não deveriam estar ali. Enquanto as pranchas, os barcos são elementos móveis, são elementos transitórios, que daqui a pouco eles saem, a paisagem volta a se recompor de uma forma tranquila e harmônica, essas torres não. Essas torres são pintadas de laranja e branco exatamente para que elas apareçam, para que elas gritem, porque é importante mostrar essa coisa que, ao meu ver, destoa totalmente, né, dessa tranquilidade da paisagem. Então aqui eu usei o mesmo recurso que eu estou falando para vocês. A folha da palmeira esconde a única coisa que grita, a única coisa que destoa, a única coisa que desarmoniza essa paisagem tão gostosa, tão relaxante, que cada vez mais nós buscamos. Por quê? A gente volta aqui a falar da biofilia. E lembre-se, a gente já fez um vídeo também sobre isso, e eu estou colocando aqui o link para vocês verem. A biofilia é isso, você estar abraçado pela natureza, exatamente como eu estou aqui nesse momento.
A paisagem muda no tempo. Vocês estão vendo aqui um barquinho, aí começam a chegar outros barcos. Esses barcos vão se juntando e roubando a cena. A gente começa a prestar mais atenção neles. À noite, a paisagem natural do fundo foi apagada por causa da escuridão, mas os barcos roubam a cena. Por quê? O som aqui denota que a festa está bombando solta lá dentro. E eles são agora a principal atração. A paisagem também muda conforme a diferença do tempo. Ensolarado, o movimento dos barcos chamam muito a atenção. E quando nublado, a paisagem natural volta a dominar a cena. Essa é uma paisagem linda, por quê? Porque ela tem todos os elementos, cores tranquilas, harmoniosas, formas interessantes, profundidade de campo bastante bonito, e tudo isso faz com que então a gente se sinta muito bem, querendo estar sempre nesse lugar, nessa natureza que tem um pouco de antropização. Não é aquela natureza super selvagem que nos agride, é uma natureza já dominada, é uma natureza onde a gente se sente super bem, e daí vem essa sensação maravilhosa de beleza. Pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam, porque toda semana a gente está postando um conteúdo novo. Um grande abraço para todo mundo!